Uma boa noite a vocês. Na verdade, assim, sempre que tem alguma avaliação, alguma sugestão de curso, os cooperados sempre pedem curso de emergência. Então, por isso que nós já estamos na 4ª edição. Nós tivemos um ano passado, e que realmente teve muita gente inscrita, e nós vamos fazer esse 4º curso. Como a gente não pode se estender, porque a gente já está no 2º semestre, nós pensamos assuntos mais assim atrativos, né, e que são mais frequentes na emergência. Tá? Quando eu convidei os professores, eu pedi para que assim, pudessem fazer as aulas mais interativas possível, principalmente através de caso clínico. Então, hoje, aqui, a gente vai fazer isso. A gente vai fazer a apresentação num aplicativo chamado Kahoot. A gente vai ter slides, mas a gente vai ter as perguntas. E vai ter a primeira aula. No final da primeira aula, quem responder mais certo, tem um pódio, aparece o nome, aí a gente vai já dizer como é que vocês vão acessar. E nós temos um presente surpresa para quem tirar o primeiro lugar, no caso aqui da primeira aula e na segunda aula. Então, nós temos 2 presentinhos surpresa. Bastante bonitinho, né, Marva? Então, assim, Ricardo, tu abre aí e vê onde está aquele QR Code para a gente poder... Aí vocês apontam a câmera do celular de vocês, fazem um zoom, e aí vocês vão conseguir acessar o Kahoot e coloca esse número do PIN, tá? 819.595. É só escanear e colocar, nem precisa, né? Você coloca um nome, um apelido, um nome, não tem problema. Olha, os jogadores já estão aparecendo. Não bate a foto, não, basta abrir e clicar. Quando aparece amarelinho, aí você clica. Bom, a gente vai fazer a nossa aula. A primeira aula vai ser sobre a abordagem sistemática da criança gravemente enferma. Esse é o passo principal para você fazer um atendimento adequado na sala de emergência. Até mesmo num consultório, num posto de saúde, porque você vai olhar a criança e vai identificar se ela tem algum nível de gravidade ou não. Então, a finalidade dessa abordagem sistemática ela é exatamente fazer a identificação precoce a situações de gravidade para poder fazer a intervenção imediata e adequada. Porque não adianta você fazer uma intervenção e essa intervenção não ser adequada. Então, ela tem que ser, além de imediata, ela tem que ser adequada. E impedir a evolução do quadro clínico da criança, seja um problema respiratório, seja choque. O importante é a criança não evoluir para um quadro de PCR. Pode passar, Ricardo. E por que eu estou falando isso? Porque existe uma coisa muito interessante chamada as trilhas da PCR. Tá? Então, uma criança, menos de 10% das crianças têm parada súbita igual ao adulto. Tá? Então, a maior parte das crianças, 90% ou mais, ela vai parar em decorrência de um problema que não foi identificado, ou, se foi identificado, não foi tratado corretamente. Começando desde a parte respiratória. Vamos supor, uma criança chega com uma asma já moderada. Oi? Está embaçado? É porque a letra é pequena. Então, uma criança com asma, ela chega com desconforto respiratório. Se você não fizer a identificação e o tratamento adequado,
ela vai evoluir para insuficiência respiratória. Ou seja, aquela criança que tinha um trabalho respiratório acentuado, tentando compensar a hipóxia que a broncoconstrição estava dando, vai chegar um ponto que ela vai fadigar esse mecanismo de compensação. Então, ela vai evoluir com hipoxemia e hipercapnia. E isso é o que caracteriza exatamente a insuficiência respiratória. É a diferença de um desconforto respiratório para a insuficiência respiratória. Não tratei a insuficiência respiratória, ou seja, não fiz a parte medicamentosa, não fiz a intubação, se for o caso, não usei uma máscara adequada, o catéter nasal de alto fluxo, ou seja, eu não fiz a terapia, não fiz a intervenção. Essa insuficiência respiratória vai evoluir para a insuficiência cardiopulmonar. E quando que eu sei que essa criança está fazendo uma insuficiência cardiopulmonar? Vejam, eu tenho uma criança que começou com uma crise de asma, ela vai fazer o quê? Aumento da frequência respiratória. Como ela vai ter um certo grau de hipoxemia, ela vai fazer o quê? Aumento também da frequência cardíaca. Beleza? Não tratei. Aí ela foi para a insuficiência respiratória. Na insuficiência respiratória, ela piora mais ainda do esforço, certo? E começa a ter gasometricamente hipoxemia e hipercapnia. E aí é onde vem o problema. Você começa a olhar, às vezes, e ver a criança está com a respiração mais lenta. Aí você diz, a criança melhorou. Não. Na criança não melhorou, muito pelo contrário. Ela esgotou o mecanismo dela de compensação e está evoluindo com uma insuficiência cardiopulmonar. Eu olho no monitor, o menino estava tipo 150, agora ele está 90. Eu digo, ótimo, ele está melhor. Também não. Então, se eu não tratei, se eu não fiz nada, como é que a criança vai melhorar? Então, é exatamente como que um problema respiratório chega a uma parada cardiopulmonar. Certo? O choque é a mesma coisa. Eu tenho, por exemplo, uma criança com diarreia, com vômitos, ou seja, eu tenho perda de líquido, e essa perda de líquido foi ficando tão acentuada que eu desenvolvi sinais de choque, que inicialmente eu tenho um choque com aumento de frequência cardíaca, né? Eu posso ter uma PA normal, e aí eu estou nessa fase de PA normal, aumento de frequência respiratória, não desconforto, mas aumento de frequência, tentando otimizar a oxigenação, certo? Aí eu não fiz nada, eu não reconheci que aquele menino desidratou, passou da desidratação grave para o choque. Aí eu digo, não, mas está tudo bem, a pressão dele está normal. Não, ele está chocado. Então, ele estava num choque normotensivo, certo? Um choque compensado. Aí eu continuei, não fiz o bolos de cristalóide, não expandi, não repus as perdas. O menino vai evoluir para um choque hipotensivo. E esse choque hipotensivo é onde você começa a ter mais ainda a perda dos mecanismos compensatórios, certo? Então, você vai ter diminuição do sensório, porque o menino está num choque já hipotensivo, redução de diurese, né? O tempo de enchimento capilar muito prolongado. Então, eu saí de um choque normotenso, compensado, para um choque hipotensivo. Se eu não fizer nada, o passo seguinte é a mesma coisa, insuficiência cardiopulmonar. Ou seja, aquele menino que estava bem taquicárdico e bem taquipneico, não dispneico, né? No choque não é dispneico, é só taquipneico, porque ele não tem doença do parênquima, ele não tem doença da via aérea superior ou inferior. E aí ele vai começar a ficar com redução da frequência respiratória, frequência irregular, como o gasping, né? E a frequência cardíaca começa a cair. Então, começou a bradicardizar. Isso aí caracteriza o quê?
insuficiência cardiopulmonar. E o passo seguinte é PCR. Tá? Então, isso tudo que a gente falou é para sinalizar a importância do reconhecimento e tratamento precoce desses problemas desencadeantes da parada. Ok? Vamos em frente? Agora, nossa primeira perguntinha. Conectem aí. Todo mundo está conectado? Vamos lá. Então, uma criança de 12 anos está 24 horas com febre alta, letargia. A avaliação inicial mostrou que ela estava letárgica, aumento de frequência respiratória, pele pálida e moteada. Qual é a situação que você está aqui? O que é que você identifica? Vamos lá. Então, gente, quando você faz a avaliação inicial, quem fez o pause, fez recente, sabe que a avaliação inicial é aquela avaliação que você olha para o paciente, passando aqui, você sabe se ele está grave ou não. Você não sabe nem o que é, você sabe que ele está grave e que precisa de quê? Intervenção imediata, certo? Então, a gente não sabe nada ainda dele, mas sabe que ele tem, na avaliação inicial, letargia, aumento de frequência respiratória e, portanto, precisa de intervenção. E Lia está aí no pódio, né? Por enquanto. Quem é eu, 2023? É o Fábio. Thelma e o Edu, tá certo? Então, Edu é você. Muito prazer, Edu. Pronto, vamos em frente. Aí, nós vamos comentando. Vocês não deixem desconectar, não, viu? Vez por outra, vão lá e dá um toquezinho no celular para ele não desconectar. Vamos lá. Então, gente, a avaliação inicial é isso que a gente fez. A gente vai ver a aparência, respiração e cor, que é a circulação. Então, na aparência, você vai ver o quê? O grau de interatividade. Essa criança que está letárgica, ela está provavelmente interagindo pouco. Ela tem um tônus muscular, pode estar hipotônica, principalmente quando são bebês pequenos. E a resposta verbal ou choro, às vezes ele nem verbaliza nada, está tão, por exemplo, um menino com asma, muito cansado, ele nem. Então, aquela aparência já te ajuda a dizer se tem gravidade ou não. Na parte do esforço, você vai ver o quê? A frequência respiratória, se tem retrações importantes, se tem sons audíveis, como eu costumo dizer, aquele som que você escuta no corredor, você não precisa nem fazer a ausculta. Então, um estridor, você escuta ele do corredor, você não precisa examinar o menino. Então, normalmente vai traduzir que ele tem o quê? De patologia. Obstrução de via aérea superior. Por outro lado, se eu passar, estou no plantão, passei no corredor e tem um menino fazendo aquela... respirando assim, fase expiratória prolongada, você vai pensar em quê? Obstrução de via aérea inferior, que mais comumente o quê? Uma asma ou uma bronquiolite. E aquela posição olfativa, aquela posição que a criança fica assim para frente, que é tentando melhorar, né, a expansão torácica. E de cor você vai ver paciente pálido, pele moteada, cianótica. Então, esses 3 dados, veja, você não precisou examinar o paciente e nem saber nada da história dele. Você olhou para ele e determinou que ele era grave e que precisa de uma intervenção. Pode passar. Está aí, ó, a aparência. Por exemplo, você olha para esse bebê, ele está o quê? Letárgico, não está? Meio sonolento. Olha para esse aqui... Não está tudo bem com ele. Então, se você for pensar em gravidade, esse aqui precisa de mais intervenção imediata.
Esse aqui você tem que colher história, saber porque que a mãe levou domingo de tarde ele para passear no pronto-socorro. Pode passar. Bom, esforço respiratório. Se você olhar para esse bebê, vê que ele está bem, está tranquilo. Mas se você olhar para esse aqui, olha aquela que a gente chama de posição olfativa. É o típico menino que tem crise de asma, né? E esse aqui, olha as retrações. Ok? Pode ser que ele tenha um estridor inspiratório, se você passar por perto. Tá certo? Então, em termos de gravidade, essa aqui é só observação e saber por que a mãe levou, e esses aqui precisam de intervenção imediata. Próximo. Bom, então, quando você vai avaliar o esforço respiratório, o que você tem? O normal é você não ter esforço nenhum para respirar, né? E a expiração é passiva, não é aquela expiração prolongada da asma que eu fiz ainda há pouco. O anormal é você ter batimento de asa do nariz, tiragem ou uso de musculatura acessória, né? Seja intercostal, subcostal, supraesternal, certo? E esforço pode ser elevado, inadequado ou ausente. Ou seja, o paciente está tão grave que já saiu da fase de esforço e está fazendo já respiração irregular, pausas respiratórias. De sons, o normal é você ter o quê? Um murmúrio universal sem som anormal, tipo sibilo, né? Aquele de transmissão alta, certo? Estridor, gemido. Então, isso é anormal. Todos esses sons são anormais. Próximo. E aí, na cor. Você vai olhar o bebê, olha a cor dessa criança, né? As mucosas cianóticas. Se você olhar esse aqui, eles são meninos da mesma etnia, porém, esse aqui tem uma boca rosada. Esse aqui não. É a cara da cardiopatia ou de uma doença grave, né? Assim, uma pneumonia grave, alguma coisa assim. Pode passar. Bom, esse passeio que a gente fez até agora foi só a avaliação inicial, ok? Agora eu vou falar de avaliação primária. O A, o B, o C, o D e o E. E o que é que a gente vê em cada um? Próximo. Então, o que é que eu olho na via aérea? Primeira coisa, ela é mantida espontaneamente? Ou seja, a criança está respirando normal, não precisa de nada, de nenhum dispositivo, tá, para manter essa via aérea? Ela necessita que eu precise, por exemplo, você está atendendo uma criança, esses meninos que têm paralisia cerebral, que usa muito anticonvulsivante, que chega na emergência, aí com hipotonia cervical, cheio de secreção, então a via aérea dele precisa que seja posicionada e aspirada, ou seja, ele não é uma via aérea pérvia, tá? Ela pode não se manter sozinha, ou seja, pode requerer que você entube, remova corpo estranho, faça uma crico, tá? Então, a via aérea é o começo da avaliação primária. A partir daí, eu já sei se eu preciso fazer alguma intervenção da via aérea ou não. Próximo. Respiração. Já falamos que você olha frequência respiratória. Vocês devem ter recebido na entrada aquele cardzinho que foi um livrinho que a gente fez no curso passado, mas ele é super atual, porque não houve nenhuma mudança do ano passado para cá. O que a gente está falando são coisas baseadas no curso PAUS e que ele só muda de 5 em 5 anos. Então, a última vez que ele mudou foi 2020, 2021, tá? 2021. E, a partir daí, ainda tudo está válido, tá certo? Então, as tabelas que a gente vai mostrar aqui, tem todas nesse livrinho, tá certo? A mecânica respiratória. O paciente tem retração, tem gemência, usa musculatura acessória, batimento de asa, que tudo isso é um mecanismo para melhorar o trabalho respiratório.
A entrada de ar, você nota se o pulmão está se expandindo simetricamente? Vamos supor, se o paciente tiver um pneumotórax, e você pode ter um pneumotórax mesmo sem estar entubado, né? Você pode ter um pneumotórax espontâneo, tem pessoas que têm isso, né? E aí você vai notar que tem uma diferença de expansão de um pulmão para o outro, né? Murmúrio vesicular, você vai avaliar, estridor, sibilo, movimentos paradoxais e a saturação de oxigênio. Embora você veja a saturação como aparelho, mas ela faz parte da avaliação respiratória. Ok? Pode passar. Aí está repetido. Pode passar. Pronto, ó. Aqui as frequências normais para a idade, né? O bebê, que vai de 30 a 53, RN é de 40 a 60, e você vê que vai diminuindo. Esse aqui é o lactente, primeira infância, pré-escolar, adolescente. Adolescente é igual a adulto, de 12 a 20. Pode passar. Você vai ver, por exemplo, pela localização das retrações, você vai ver o nível de dificuldade respiratória. Por exemplo, se você tiver retração subcostal, subesternal, intercostal, você pode dizer que é de leve a moderada. A hora que você tem aqui, ó, retração supraclavicular, supraesternal e external, quando a criança inspira, que o externo entra, que fica bem fundinho, já é uma dificuldade respiratória intensa. Pode passar. Bom, em relação à circulação, nós temos algumas coisas que nós precisamos ver. No PAUS, a gente ensina algumas coisas para facilitar, né? Então, o que é que a gente vê na avaliação da circulação? Aí a gente faz uma sequência: perfusão, pulso periférico, pulso central, PA, frequência cardíaca e ritmo, certo? Então, são as coisas que você, pegando no seu braço, você vai lembrar: perfusão, pulso periférico, pulso central, PA, frequência cardíaca e ritmo, tá? Então, é isso aqui. A temperatura da pele e a cor, você vê, né? A pele fria, um paciente com choque, a pele é fria. A cor, moteada, marmórea, certo? Em relação à perfusão, o tempo de enchimento capilar, ele tem que ser em torno de 2 segundos. Se ele for acima de 3, ele já é prolongado. Se ele for em flush, que é aquele do choque séptico quente, você nem consegue, na hora que você aperta, que solta, ele já é menos de 1 segundo, certo? Pode passar. Aí vem todas as tabelinhas que você tem no livrinho, as frequências cardíacas, pode passar. As pressões arteriais normais, de acordo com a faixa etária, do nascimento até o adolescente. Aí você tem a sistólica, a diastólica e a média, a pressão arterial média. Esse CARD, ele é muito útil. Na verdade, ele é mais completo do que o do PAUS, porque o PAUS tem mais só os algoritmos. Esse aí tem essas tabelas que vocês vão precisar muito. Pode passar. E definição de hipotensão. Agora, isso aqui é importante, certo? Todo recém-nascido que tiver pressão arterial sistólica abaixo de 60, ele está hipotenso. Gente, eu estou falando de RN a termo, tá? Que, afinal de contas, é um curso de emergência pediátrica, não é neonatal. Estou falando de emergência ou de PA do termo, certo? Os bebês de 1 a 12 meses, quando ele tiver uma sistólica abaixo de 70, ele está hipotenso. De 1 ano até 10 anos, aí vale a regrinha, 70 mais 2 vezes a idade. Então, o menino que tem
4 anos, 4 vezes 2, 8. Mais 70, 78. Então, se ele tiver uma PA abaixo de 78, ele está hipotenso. Um menino de 9 anos, 9 vezes 2, 18, mais 70, 88. Então, um menino de 9 anos que tiver com a sistólica abaixo de 88, ele está hipotenso. E, a partir de 10 anos, fica igual a adulto, 90. Certo? Sistólica abaixo de 90. Não precisa vocês decorarem aquela tabela anterior, que tinha todas as pressões. Mas esse ponto de corte aí é interessante você saber. Pode passar. Os ritmos cardíacos. Então, esse é um ritmo sinusal, essa é uma taquicardia sinusal, bradicardia sinusal. A gente fala no sinusal porque ele tem que ter onda P, complexo QRS. E aqui é uma taquicardia supraventricular. Por quê? Porque é uma taquicardia de complexo estreito, sem onda P. Ok? Pode passar. E aqui é uma atividade elétrica sem impulso. Qual é a diferença desse eletro aqui para aquele que a gente viu como ritmo sinusal? Tem diferença? Tem? Está faltando alguma coisa aqui? Não, né? Onda P, QRS, onda P, QRS. Tem diferença, gente, elétrica? Não. A diferença é o quê? O pulso. Então, o paciente está parado, sem pulso, mas o coração dele tem uma atividade elétrica, mas não tem pulso, não gera débito cardíaco. Taquicardia ventricular é a famosa taquicardia de complexo largo, que é acima de 0,08. A taquicardia ventricular ela existe com pulso e sem pulso. Tá? Então, eu posso ter um paciente em parada com uma taquicardia ventricular. Agora, vejam a fibrilação. Aí, se você vai pensar, fechar o olho e pensar, será que eu vou conseguir, meu Deus, diferenciar uma fibrilação de uma taquicardia? Olha, o taquicardia, você olha, parece um ritmo ligeiramente mais organizado do que esse da fibrilação. Tá? Se for um ataque ventricular sem pulso, o tratamento é igual. Mesmo que na hora você não tenha certeza, o tratamento é igual, que é desfibrilação. E aqui é a sistolia, que é o ritmo mais comum de parada cardíaca nas crianças, certo? A sistolia, você tem que ter muito cuidado com o diagnóstico, porque, às vezes, você pode estar com um monitor que não está ligado, o eletrodo se soltou. Então, a sistolia tem que ser, você tem certeza que o monitor está todo direitinho, tá bom? Pode passar. E aí, nós estamos chegando no D. O D é de disfunção, é a parte neurológica, tá? Então, a primeira coisa que você vai ver é a perfusão do sistema nervoso. Quando o paciente está em choque, ele entra no choque hipotensivo, ele começa a ter prejuízo da perfusão do sistema nervoso. E daí ele vai alterar o nível de consciência. Preciso fazer Glasgow? Não, gente, o Glasgow isso aqui é uma coisa bem rápida. A de alerta, V de responde à voz, D de responde à dor e I de inconsciente, a VDI. Tá certo? Antes era a VDN, que era de N e não responde. Agora é a VDI de inconsciente. Tônus muscular, pupilas, principalmente se tem resposta à luz. Quem trabalha, principalmente, que dá plantão, por exemplo, no IJF, no SEIB deve chegar também, paciente com intoxicação. Olha a pupila. Paciente em coma, paciente deprimido neurologicamente, olha a pupila. Está midriática, está miótica, está anisocórica, tá certo? Porque nem sempre a família conta. O menino pode ter sido, por exemplo, ter caído, ter sido espancado, aí chega lá com uma anisocoria, ninguém sabe, ninguém viu.
né? Então, pupilas faz parte desse exame. E a glicemia, por incrível que pareça, aí vai dizer, então, lá no B, o oxímetro fazia parte, né, do exame, que é a saturação. Aqui, a glicemia capilar, beira-leito, faz parte do D, tá? Da disfunção. Porque você pode ter um paciente em coma, pode ter um paciente letárgico, porque está com hipoglicemia, né? Pode passar. Aqui é o Glasgow, tá certo? Correspondente a... Como se você pudesse extrapolar a pontuação do Glasgow, que é uma escala bem complexa e que você tem que ter, gente. Eu trabalhei 30 anos no JF e não preciso decorar uma escala de Glasgow, não. Claro que a maioria você vai fazendo, mas isso aqui, para quem não está atendendo trauma, vale muito. O alerta, que corresponde mais ou menos a 15, o verbal a 13, o estímulo doloroso a 8, inconsciente 6. Tá? Pode passar. Bom, uma criança enferma em redução da capacidade de resposta, você tem que avaliar imediatamente. Ou seja, se ela está tão grave que ela não está respondendo, você tem que ver a questão da oxigenação, ou seja, ver a saturação, ventilação, perfusão e glicemia. A glicemia é o quarto sinal aí, tá? Pode passar. Bom, aqui as pupilas, né, como eu já falei, por exemplo, pupilas puntiformes mióticas pode ser uma intoxicação por opioide, ok? Pupilas dilatadas midriáticas, você pode ter ingestão de substância, principalmente cocaína, atropina, ou pode estar com a pressão intracraniana elevada, né, evoluindo para aquela tríade de Cushing, certo? Que é bradicardia, que é mais as meninas do JF, as irmãs, midríase, bradicardia e hipertensão, né? E as pupilas aniso, você pode ter tanto intoxicação, como pode ter trauma, né, que dá anisocoria, você pode ter um hematoma, e aquilo ali você vai ter essa diferença nas pupilas. Pode passar. A definição de hipoglicemia. Você vai fazer a medida por glicofita, tá certo? Você não vai colher o sangue e esperar que o laboratório dose, não. É à beira-leito. No neonato, é abaixo de 40. Normalmente, nas maternidades, a gente usa abaixo de 45. Essa definição aqui é do Paus, não é de livro de neonatologia. Então, ele considera 40. E criança, abaixo de 60. Tá? Então, o neonato, você tem um nível mais baixo. Pode passar. Bom, e, por último, gente, o E de exposição. Quando você expõe o paciente para examinar, você tem que olhar a temperatura, procurar evidências de trauma, tá certo? Então, você tem que expor o paciente. Por exemplo, você examinou, não tirou a roupa do paciente, você perdeu a chance de ver uma marca no abdômen. Aqui, vamos supor, está na cadeirinha com o cinto e teve um acidente. Ele pode ter aquele hematoma aqui circundando o abdômen. Ele pode estar com a coxinha fraturada e ele está com a roupa, você não vai ver. Então, às vezes, o paciente está chocado e você, se você não despir o paciente, claro, você tem que despir numa temperatura que não seja gelada, porque senão ele vai fazer vasoconstrição e vai ficar cianótico, vai ficar todo gelado, pele fria, e você é a hipotermia do ambiente. Então, tentar examinar num ambiente que não seja tão frio o ar-condicionado. Procurar petecas e púrpuras, principalmente paciente que tenha história febril, né? Você tem que procurar para saber se não está diante do choque séptico, de uma meningococcemia, tá certo? Mas você só sabe se você examinar. Sinais de fratura, deformidade, contusão, é isso que a gente estava falando, tá certo? Pode passar. Bom,
Eu fizemos todo esse cortejo aqui no A, B, C, D, E, que é a avaliação primária, e aí a nossa missão é reconhecer as situações críticas, é identificar e intervir essas situações que põem em risco a vida do paciente. Nas vias aéreas, por exemplo, você tem que detectar uma obstrução de uma via aérea grave ou completa. Isso pode ser por uma laringite, isso pode ser por um corpo estranho, certo? Então, a gente tem a obrigação de detectar essa situação da via aérea. Em relação à respiração, você vai ver se o paciente tem a apresentação de apneia ou respiração irregular, que aí você tem que fazer assistência ventilatória. Se ele tem um esforço respiratório grave, tá? E se tem bradipneia. A bradipneia já é quando ele entra na insuficiência cardiopulmonar. Ele já saiu da insuficiência respiratória e foi para a insuficiência cardiopulmonar. Na circulação, pulsos fracos ou ausentes, perfusão capilar lentificada, hipotensão e bradicardia. Isso aqui são os sinais de alarme. Alteração neurológica, redução do nível de consciência, aquele paciente letárgico ou não responsivo. E, na exposição, hipotermia grave, sinais de hemorragia, petequias ou púrpura, algum problema de coagulação. Tá? Então, esses são os sinais de alarme que nós estamos chamando a atenção. Próximo. E aí, eu fiz todo, nesse passeio que a gente fez pela avaliação primária, a gente já se situou em relação à situação de gravidade. Aí, eu vou fazer agora a avaliação secundária. Lembrar que, sempre que a gente, por exemplo, a gente estava no item anterior ali, falando de apneia ou bradipneia. Um paciente que está em apneia ou bradipneia, qual é a conduta imediata? Ventilar com o quê? Com bolsa e máscara, né? Então, muitas vezes, quando você ventila, o paciente já assume, porque às vezes, porque acontece, principalmente crianças muito pequenas, o mecanismo compensatório de fazer a resposta à hipoxemia, às vezes é depressão do centro respiratório. Na hora que você ventila, né, o paciente melhora a oxigenação, e aí você vai ver, se ele assumiu, você vai ver que modalidade de assistência você vai dar, se é uma máscara, se é um catéter de alto fluxo. Se ele não assume plenamente, ele vai ser entubado, né, e adquirir uma via aérea avançada. Beleza? Porque, suponhamos, um menino que tem histórico de convulsão e tem uns pacientes que fazem uso de anticonvulsivantes em casa, principalmente retal, quando é aqueles pacientes que têm aquelas convulsões muito persistentes. Então, as mães já fazem em casa. E aí, às vezes, o menino faz uma depressão respiratória. Então, a conduta é ventilar, garantir a via aérea, né? Melhorou a oxigenação, garante a via aérea, porque você não vai poder reverter o anticonvulsivante, porque ele vai voltar a convulsionar. Então, você tem que fazer a função da ventilação dele. Certo? Todo mundo entendeu, né? A cada situação que eu encontro alterada, eu vou tratando. Então, eu detectei que o menino estava com perfusão lenta, PA baixa, já com hipoxemia. O que é que eu vou fazer nesse paciente? Tem sinais de quê? De choque hipotensivo. E aí eu vou fazer o quê? Fazer a expansão, né, com soro fisiológico e avaliar. Mas, se eu não fizer nada, eu for para frente, o paciente para
antes de eu chegar no sample. Entenda que essa avaliação secundária, ela já é depois, quando você já avaliou e foi intervindo, tá? Aí, na avaliação secundária, você vai fazer o histórico específico, é um histórico bem objetivo, que é o sample, que a gente vai já mostrar. Vai fazer o exame físico detalhado, reavalia, e lá pelo fim é que vem os exames diagnósticos. Pode passar. Essa história, ela é muito dirigida, tá, gente? Não é, o menino chega na emergência, não vai, ai, mãe, ele mamou até que idade, ele andou com que idade? Não. O que é que te trouxe aqui? Sinais e sintomas. Então, você já atendeu, vamos supor, o menino que eu falei da convulsão, né? Ele já tem um históricozinho dele. Então, sinais e sintomas. Não, ele estava apresentando convulsão e teve febre, ok. Alergia, não, ele não tem alergia, história de alergia. Medicamentos, ele usa fenobarbital, ele usa levetiracetam, ele usa carbamazepina. Tem paciente que usa 4, 5 anticonvulsivantes, né? O passado médico, não, ele tem uma paralisia cerebral por uma infecção, ok. Então, infecção por parvovírus, aí ficou com uma paralisia cerebral. Última refeição. Então, a última refeição. Não, já estou, por exemplo, atendendo aqui no plantão à noite. Não, a última alimentação dele, a última vez que ele tomou água foi de manhã. Faz muito tempo. Então, você já começa a pensar também que ele pode estar precisando de outras coisas, além de garantir a via aérea, né? Eventos, o que é que aconteceu? Não, ele estava convulsionando e aí eu administrei o anticonvulsivante que já tinha em casa. Certo? Então, uma coisa bem dirigida. Pode passar. Exame físico detalhado, cabeça, tórax, abdômen, dorso, extremidades. Principalmente, gente, o dorso. É muito comum o paciente chegar em emergência, principalmente os pacientes que são vítimas de trauma, chega na emergência, passa na emergência, faz exame, sobe para a UTI, e, às vezes, no segundo dia que ele está na UTI, é que se observa que ele tem, por exemplo, um corte, uma ferida, uma perda de substância no dorso dele. Então, tem que examinar o paciente como um todo. E extremidades, ver a perfusão, ver se tem sinais assim de petecas, essas coisas. Pode passar. Reavaliando. Então, sempre que você vai fazendo uma medida, você vai reavaliando. Eu fiz um bolos de fluidos. Aí, depois disso, eu examinei e fiz o quê? Eu olhei se ele tinha piorado do esforço respiratório, se ele estava com crepitações, se ele rebaixou o fígado, porque aquela expansão que eu fiz parece que deu uma congestionada nele. Então, será que ele era mesmo um choque hipovolêmico? Ou será que ele tem uma sepse, um choque cardiogênico? Tá? Então, toda a ação, toda intervenção precisa de uma reavaliação. Acompanhar a progressão dos problemas fisiológicos e anatômicos identificados. Tudo que você identificar, você tem que conduzir e continuar avaliando. Pode passar. Avançar. E aqui são os exames principais que você vai pedir, né? Gasometria, hemograma, lactato, né? O lactato é um bom marcador para a parte infecciosa, né? Radiografia de tórax, ECG, ecocardiograma, ultrassom, tomografia. Porque cada caso, quando você fez o sample, você não vai pedir uma tomografia para um menino que tem sinais de uma gastroenterite, de que está desidratado, né? Então, os exames vão ser orientados de acordo com a necessidade. Pode passar. Bom, numa criança gravemente enferma, eu sempre tenho que ter em mente os Hs e os Ts. E esses Hs e os Ts, eles são importantes sempre, porque você pode
eles são situações em que se você não tratar, se você não tiver a intervenção, o paciente não sai do quadro. Certo? Eu posso ter uma parada cardíaca por uma hiperpotassemia, e que, se eu não tratar, ele não sai da parada cardíaca. Você pode passar 24 horas fazendo epinefrina, RCP, epinefrina, ele não vai sair. Você precisa identificar os Hs e os Ts. Então, os Hs de hipovolemia, de hipóxia, de acidemia, né, que é íons, hidrogênio, hipoglicemia, hipo ou hipercalemia. Então, tanto o potássio alto quanto o potássio baixo vão levar à parada. Hipotermia. Quanto mais jovem o bebê, mais a hipotermia pode determinar a parada. E dos T's, tensão do tórax, que é o pneumotórax hipertensivo, tamponamento cardíaco, toxinas, que são as intoxicações exógenas, né? Trombose pulmonar, trombose coronariana e o trauma. O trauma está sendo incluído realmente nos T's, de modo que eu tenho 6 Hs e 6 T's. Esse aqui é mais recente, o trauma. Pode passar. E aí, gente, tudo que a gente faz, avaliação inicial, primária e secundária, você vai identificar o que é aquela situação que você tem. Aí, você identificando, você vai fazer a intervenção. Fez a intervenção, você vai fazer o quê? Reavaliar. Isso é um ciclo. Avaliar, identificar, intervir. Avaliar, identificar e intervir. Pode passar. Bom, quando eu identifico um problema respiratório, por exemplo, uma obstrução de via aérea superior, uma obstrução de via aérea inferior, doença do tecido pulmonar, doença do controle da respiração, eu estou classificando o paciente dentro de 4 grupos de doenças respiratórias. Se eu estou diante de um paciente que está com sibilo, que está com fase respiratória prolongada, você está diante de uma obstrução de via aérea inferior. Dependendo da idade do paciente, do histórico, pode ser que você não consiga definir que é uma bronquiolite, que é uma asma, né? Então, mas eu classifiquei em quê? No grupo, tá? Um paciente com estridor, ele tem uma obstrução de via aérea superior, mas eu posso jurar que é uma laringite daquelas estridulosas, ou eu posso dizer que é uma obstrução parcial por um corpo estranho, né? Então, eu só estou classificando no grupo. Aí, a doença do parênquima, pneumonia, e o distúrbio do controle da respiração. Aquele caso que eu falei do paciente que recebeu o anticonvulsivante. E aí, eu vou identificar a gravidade. Ele está na fase só do desconforto ou ele já está em insuficiência respiratória? Ele só está em insuficiência quando esse desconforto começa a perder os mecanismos compensatórios e evolui com hipoxemia e hipercapnia. Em relação à parte circulatória, eu posso estar diante de um paciente com choque, mas dentro dos choques eu tenho 4 grupos também. O choque hipovolêmico, o choque cardiogênico, o distributivo e o obstrutivo. Sendo que o distributivo pode ser um choque séptico, pode ser um choque anafilático. Vai depender da história dele, tá? E aí, dentro da gravidade, eu vou dizer se ele é um choque compensado, quando a PA está normal, ou um choque hipotensivo, se a PA está baixa. Depois disso aqui, dessas 2 situações, eu tenho a insuficiência cardiopulmonar, que é a falta exatamente da abordagem adequada dessa fase aqui. E essa daqui, por sua vez, se não for tratada, por exemplo, o paciente está em insuficiência cardiopulmonar, você tem que ventilar, se possível, garantir a via aérea, garantir um acesso, fazer a expansão. Você não fez nada disso, o paciente vai evoluir para parada cardiorrespiratória. Até aqui, gente, está tudo claro? Ok? Vamos em frente.
E aí vem o quiz. Ativem aí rapidinho. Ativaram? Quais as intervenções são apropriadas para esse caso? Lembra daquele caso? Qual é o correto? Ela é multi, a resposta multi. Você tinha um paciente, lembra do paciente, quem era? Letárgico, né? Estava o que mais? Aumento da frequência respiratória, o que mais? Estava hipotensivo, não lembro se tinha. Aí você vai fazer o quê? O2 por máscara não reinalante, porque é a máscara que garante próximo a 100%, né? Aplicar o oxímetro e um monitor. O que é que está errado aqui? Apenas intubação, gente. O paciente estava respirando, estava até com aumento de frequência respiratória. Então, você tem que ofertar O2, mas você não precisa intubar o paciente imediatamente. Lembra que a gente fala lá no pause? Oxigênio, monitor e veia. Tá? Então, oxigênio, monitor, que é um oxímetro com monitor, e acesso venoso. Vamos lá, ver quem foi que respondeu. Olha aí, mas, rapaz, ela vai já ganhar o primeiro prêmio do dia. Depois vem a Thelma está aí coladinho, né? Aí depois vem a Lívia. Olha aí, a irmã, tá certo? Vamos lá, gente. Bom, a gente classificou o paciente, lembra que a gente classificou, disse que o paciente precisava de uma intervenção e a gente fez a intervenção, que foi o quê? Oferecer oxigênio, monitorar. E, a partir dali, a gente vai ver o que é que a gente vai fazer mais. Pode passar. O quiz de novo. Na avaliação primária, via aérea PERV, ausculta limpa, tempo de enchimento menor que 1, pulso central forte, pulso periférico oscilante, letárgico e com petequios. E está aqui o monitor, 130, a PA é 80, ele tem 12 anos, saturação 97 com oxigênio. Qual é o diagnóstico? Ninguém pode errar essa daí, não. Bate com o meu, bate aqui, ó. Então, 15 pessoas acertaram, tá? 3 colocaram choque normotensivo. Lembra que eu até falei, ele tinha 12 anos, a PA mínima é quanto? 90. A partir de 10 anos, a PA sistólica é 90. Então, era um choque hipotensivo. Pode passar. E as irmãs agora? Rapaz, a Thelma está ali, colada na Lia, viu? Bora lá. Outro quiz. Múltipla escolha. Quais intervenções adequadas? Vamos lá. Obter acesso, administrar antibiótico, bolos de cristalóide 10 a 20 por quilo, verificar a hipoglicemia e tratar se houver hipoglicemia. Está já valendo o prêmio. Múltiplas escolhas. Pode marcar mais. O que é que está certo? Tudo. Por quê? Eu tenho que... Porque um choque o quê? Provavelmente o quê? Séptico e ainda tinha petequios. Ele tinha, gente, a perfusão menor que 1 segundo, ou seja, perfusão em flush e petequios. Então, você tem que acender a luz vermelha para o choque distributivo, principalmente um choque séptico. Hã? Como é? Eu pensei assim, em termos
É imediata. Deixa eu comentar um pouquinho, vai ter uma aula de choque séptico, mas deixa eu só comentar um pouquinho. O choque séptico tem a hora de ouro. Então, o que é que eu faço? Obtive acesso, já ofereci oxigênio para otimizar o oxigênio tecidual. Eu vou oferecer bolos de cristalóide de 10 a 20. Mas, Francielse, não era 20? Quando você pensa em choque séptico, você tem que ser cuidadoso com o volume. Então, 10 a 20, eu posso até fazer 20, mas na minha reavaliação, eu tenho que ver se ele não piorou o desconforto, não crepitou na ausculta pulmonar e não rebaixou o fígado. Porque a gente não pode esquecer que as toxinas, né, principalmente as bactérias gram-negativas, elas dão alteração miocárdica. E aí, quando você joga muito volume, o coração não tem força suficiente. Aí acaba congestionando pulmão e tudo. Então, a ideia hoje é fazer 10 ml por quilo, e se você optar por fazer 20, você tem que ficar de olho nessa evolução para sinais de congestão. Glicemia, gente, lembra que um paciente que está chocado, um paciente que está doente, ele pode não estar comendo há várias horas, e aí ele tem hipoglicemia. E você precisa tratar. Pode passar. Bom, não deu pódio, não? Como assim, Ricardo? Ricardo, eu não entendi. Vamos lá. Então, resumindo a conduta na criança. Sempre posicionar a cabeça para manter uma via aérea aberta. Então, você detectou uma situação de urgência, você vai posicionar a criança e manter a via aérea aberta. Por exemplo, se chegar para você lá na emergência, Hospital da Unimed Sul, um paciente com a laringite estridulosa, já naquela fase assim que ele está meio letárgico, que você só escuta aquele estridor, e o menino está assim no colo da mãe, letárgico, o que é que você faz? Você tira ele do colo da mãe ou você deixa no colo da mãe? Hã? Quem tira do colo da mãe? O menino está letárgico, ele está lá, só assim, os olhinhos já fechando, cianótico. Aí você faz o quê? Gente, sempre que o paciente tem diminuição do nível de consciência, se ele está letárgico, você vai, infelizmente, tirar do colo da mãe. Agora, se ele está com o mesmo estridor e está chorando e ativo e rosado, ele fica na posição de conforto, que é o colo. Tá? Na hora que ele tem esses sinais de gravidade, que a gente lembra dos sinais de gravidade que eu coloquei lá numa tabelinha, né? Então, se ele tem letargia, se ele tem cianose, ele é um bebê que precisa de uma intervenção e tem que ser posicionado, mantida a via aérea aberta, aciona o sistema médico de emergência se você tiver, por exemplo, no hospital, que tem um time de reanimação, né? Iniciar RCP se for um paciente que esteja em parada, busca o carrinho de ressuscitação e o monitor. Isso no caso de um paciente que está em parada. Pode passar. Quando você coloca, lembra do monitor, oxigênio, monitor e veia. Então, quando você monitoriza, administra oxigênio, administra ventilação, inicia medicações e fluidos. Por exemplo, se é um paciente que tem sibilo, você pode fazer uma nebulização, né, com beta-2, e aí, se é um paciente, por exemplo, com estridor, você pode fazer uma nebulização com epinefrina, tá?
E bolos de fluido para os pacientes que estão chocados, que pode ser intravenoso ou intraósseo. Pode passar. Essa tabelinha, não se preocupe, tem no cardzinho que vocês receberam. É o passo a passo da abordagem sistemática do paciente grave. Vocês vão precisar disso aí, né? A avaliação inicial, que é o triângulo, aparência, respiração e cor. Aí, depois, quando você identificou se o paciente está em parada ou se está com insuficiência respiratória, você indica a intervenção, depois você faz a avaliação primária e por aí vai, certo? Então, não se preocupe que a letrinha é pequena, mas está no cardzinho de vocês, ok? E aí, quem ficou no pódio? Mariana, terceiro lugar. Segundo lugar, Lia. Terceiro lugar, quem é? Duda. Cadê a Duda? Duda, você ganhou um presente, Duda.